Bem-vindo, bem-vinda. Você está com a gente aqui no MoveOnCast, esse espaço digital para a gente conhecer os profissionais da saúde, os profissionais que fazem parte desse universo da MoveOn. E hoje a gente está aqui com a doutora Cleire Paniago. É uma honra enorme receber a doutora Cleire aqui, porque assim eu fico até um pouco impactada e um pouco intimidada, doutora, com essa extensão de currículo, mas eu não vou entrar no seu currículo agora. Eu quero fazer uma pergunta um pouco capciosa, eu diria um pouquinho difícil, mas nesses procedimentos estéticos que a gente vem observando alguns resultados, eu diria até, não sei se essa palavra é muito forte, mas meio desastrosos. De quem é a culpa? Do paciente ou do profissional? Ótimo. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande e pela confiança de me trazerem para esses assuntos que eu acho muito importantes. Que bom, que bom. Agora vamos lá, é desconfortável a gente olhar sobre esse aspecto de responsabilizar o paciente ou o profissional? Eu realmente tenho esse incômodo nos dias atuais. Olha, eu costumo não caracterizar que o problema, o erro, é do paciente. Ele ou foi mal orientado, ou foi levado a um procedimento que não era para ele. E quem é que tem que saber disso? É o profissional. O profissional deveria, pelo menos, saber o que é que ele tem que fazer naquela face. Se é a face, se é o corpo, mas eu acho que não é realmente, não é o paciente, ele não tem essa responsabilidade. É curioso, né, doutora, que a gente pensa, a gente como leigo, né, vou me colocar desse lugar do plano, né? Quando a gente olha isso na internet, geram essas discussões tão fervorosas, é muito natural a gente apontar o dedo e culpabilizar aquela pessoa, que lógico, ela também tem responsabilidade, né, naqueles desejos, enfim, e as pessoas têm tido essas orientações muito, né, fortes, muito padronizadas com relação aos procedimentos, mas o ponto de vista da responsabilidade do profissional é muito importante, né, porque precisa ter muita segurança de dizer não, né, na hora que é É, para dizer não, é né? fundamental saber dizer não, saber colocar um limite para a pessoa que está ali nas suas mãos. A responsabilidade é sua, É, e, do profissional. sim, sim. E doutora, você sabe que assim, eu vou até fazer um pouquinho de um corte, um recorte, porque eu gostei tanto da sua resposta, porque isso dá uma confiança na gente, né? Dá uma sensação tão boa mesmo de responsabilidade, que eu tenho uma curiosidade um pouquinho mais lá atrás, que tem a ver com a sua formação de pessoa. Aonde que a senhora nasceu? Aonde que a doutora fez assim essa trajetória de vida que é tão extensa que quando a gente realmente lê o currículo dá um impacto na gente, mas da onde tudo começou? Obrigada. Então, é fácil falar da gente, né? Então, eu nasci numa cidade lá de Goiás, uma cidade muito pequena e que quase não tinha nada de cultura, nada. E tive uma maior sorte de ter uma mãe que era professora formada em tal e fez vários cursos, e um pai muito inteligente, muito estudioso, que era dono de cartório. E, e, e gostava muito de ler. Os dois gostavam muito de ler. Então, o que acontecia? Na minha casa tinha mais livro do que todo mundo que eu conhecia lá. E eu lia todos. Com 10 anos, eu tinha lido todos os livros da biblioteca, pequena biblioteca municipal. Olha, E o papai pedia muitos livros pelo correio. Era tudo difícil lá, tudo pequeno. Mas, então, aí eu já me fiz essa pergunta, por que eu quis ser médica, né? Não tem ninguém médico na minha família. Depois teve os primos. Mas o meu pai pediu uma vez os livros de o autor A. J. Cronin,
que ele é um escocês, ele é de Glasgow, na Escócia. E eu achei maravilhoso aquele livro, um livro dessa grossura aqui. Então tem que estar na vocação, porque fazer medicina e ter que, na verdade, assim, desdobrar, né? Assim, tá ali noites a fio, lendo aquela É, talagada de livros, porque os livros são enormes, são né? enormes. Você Precisa ter isso no íntimo, É, né? e então a história nesse livro que eu li era de um médico que foi para o interior, para as minas lá de Glasgow, da Escócia, e ele queria salvar pessoas e fazia sacrifícios enormes, ele não tinha hora de nada e salvava as pessoas e era aquela gratificação, as pessoas eram muito gratas para ele. Eu acho que isso aí foi a semente para eu querer Olha, fazer medicina. Fui fazer medicina para pegar na dureza mesmo. Agora, como é que eu fui para dermatologia, né? pois é, e aí eu tenho uma pergunta baseada de novo no currículo, porque eu vou bater nessa tecla assim várias vezes. Como é que é possível uma jornada de alguém que nasceu em Mineiros, né, interior de Goiás, uma cidade pequena, e assim, eu louvo e salvo todas as, né, saúdo todas as cidades, assim, porque elas promovem essa capacidade mesmo de, às vezes, não tendo tanto entretenimento, aguçar outros lados de curiosidade, né, da criança, do adolescente. Mas, de qualquer forma, como que uma pessoa sai do interior de Goiás e vai parar no centro universitário, no centro de medicina de maior reconhecimento do mundo? Isso, para mim, é um feito para muito poucos dentro da medicina. Como aconteceu essa trajetória para que a senhora fosse parar na New York University Medical Center? Então, aí a primeira coisa, meu pai logo percebeu, essa menina aqui em Mineiros, Goiás, querendo fazer medicina, tem que mandá-la para um centro maior, né? Eu fui para Belo Horizonte. De lá eu passei no vestibular de medicina, na Faculdade Federal e na Federal de Brasília. Como Brasília era mais próximo dos meus pais, da cidade do interior, eu fiquei aqui. Mas eu queria fazer mais coisas. E aí, eu gostei de todas as áreas da medicina. Meu Deus do céu! Como Eu, escolher? como escolher? Cardiologia, neurologia, obstetrícia, isso e aquilo. A última foi dermatologia. Aí, na dermatologia, eu vi a parte de dermatopatologia, que é estudar a doença no microscópio e saber exatamente fazer um diagnóstico correto e fazer o tratamento correto. Aí eu vi que era outro mundo, você pode curar o paciente, você não fica tentando tratamentos, isso e aquilo, sem saber o que você está fazendo. Falei, isso é para mim. Aí eu vi que o melhor lugar para se aprender dermatopatologia era em Nova York. Na época, meu marido também recebeu Oportunidade. teve uma oportunidade para ele ir fazer uma pós-graduação em Nova York. Aí nós organizamos e eu tive a maior sorte de encontrar o professor Ackerman, que é um gênio e que é reconhecido e no mundo inteiro, né? Aí eu Doutora, consegui. peraí, eu vou fazer um recorte muito rápido e eu vou fazer isso para quem está assistindo, gente, porque eu adoro quando a doutora fala sorte. Sorte, eu já li uma frase que é assim, quando você está trabalhando muito, a sorte bate à sua porta, não é verdade? É verdade. Então, eu entendo que o universo ele vai conspirar, né? Assim, a sociedade vai conspirar, o universo vai conspirar, não tem nada de místico nisso, quando você tem muito entusiasmo. E é muito assim perceptível que o seu entusiasmo de lá de trás está presente ainda hoje. Então, isso é empolgante, é instigante para a gente. Mas eu quero ouvir essa história especificamente da Universidade de Nova York. Então, aí chegando em Nova York, eu fui para um outro centro para aprender dermatopatologia e percebi
que não, eu não ia chegar onde eu queria. Aí eu soube que existia o professor Ackerman, mas era muito difícil, que o mundo inteiro queria trabalhar com o professor Ackerman. Mas eu fui lá com o meu currículozinho pobre, debaixo do braço, e coloquei Na para humildade, ele, mas na empolgação. Na humildade, mas mas na na empolgação. empolgação. O currículo era fraco, a empolgação era Era forte. enorme. Aí eu consegui uma entrevista com ele, né? E falei: olha, no Brasil não tem dermatopatologista. Lá existem patologistas que fazem a leitura das lâminas, mas não o dermatologista que fez patologia de pele. E eu quero fazer isso. Eu acho que eu posso ajudar. Ele me encarou assim, falou assim: eu estou precisando dessa pessoa. A sorte, A a sorte sorte, bateu de a novo. sorte. Eita danada de Não, sorte. é, A sorte da pessoa que insiste, a sorte da pessoa que vai lá e tem certeza que vai tem conseguir. Muito bom, certeza? Ele muito bom. falou assim: começa amanhã. Olha. Eu suava, já era inverno, mas eu com o casacão de lã, mas eu suava de nervoso. Muito bem, eu dou conta, eu dou conta. Meu Deus, eu dou conta, E vou deu trabalhar com o conta, professor e Ackerman. deu conta de uma maneira assim impressionante, doutor. Impressionante. Durante 3 anos, aí fiz os capítulos com ele, trabalhei muito, trabalhei muito. Então, eu Por sorte, vi, por trabalhou sorte, muito. eu consegui. Eu vi pessoas de outros países, inclusive Sim. brasileiros, que entravam e ele dispensava. Ele não Olha. aceitava todo Aham. mundo, não, né? Aí eu consegui, né? Por sorte, Por traba- sorte. E uma pequena habilidade, possivelmente, para lidar com um semideus da dermatologia, meu, né? sim, ficamos amigos, né? Ele ficou amigo da minha família, veio aqui várias vezes. O pessoal já falava assim: ó, para a gente conseguir o professor Ackerman no Brasil, tem que ser por intermédio da Cleire, porque ele confiava em mim. Ele sabia o que eu estava fazendo aqui. Sim. E Isso tem, garantiu um peso gigantesco na carreira profissional, puxa, certamente. com certeza. Agora, é, existem passos que as coisas vão acontecendo pela vontade, e outros passos que me dá a sensação que é uma missão. E aí eu também compreendi um pouco sobre o trabalho que a doutora fez na Então, Fundação, Fundação Nacional do Câncer de Pele, sim, que foi criada lá no uma missão, meu, né? uma missão, que foi criada lá no meu departamento. E quem tomava conta realmente da Fundação Nacional do Câncer de Pele, que foi criada lá, foi o professor Perry Robbins. Criada E em Nova York. em Nova York, E no aí com a mesmo, unidade no no Brasil, departamento. liderada pela doutora Cleire Aí Paniagua. ele falou: precisamos colocar a Fundação Nacional do Câncer de Pele no Brasil. Eu conheci o Brasil, ele falava, tem muita gente morena, o pessoal acha que é só gente morena, mas tem muita gente branca como você, e que tem muito câncer de pele também. Aí ele me designou para ser a presidente nacional do câncer de pele. Aí começou um trabalho para mim muito mais entusiasmante, que aí eu fazia os diagnósticos, fazia as biópsias e lia as biópsias. É câncer ou não é? E eu tive muito auxílio de muitos colegas, tanto de Brasília como de Do várias Brasil inteiro. cidades do Brasil inteiro. E eram atendimentos gratuitos? Eram diagnósticos gratuitos? Tudo gratuito. E consegui também outras pessoas para ajudar, por exemplo, laboratórios que iam lá, faziam exames da pessoa, faziam, via a pressão arterial das pessoas, e a gente, se eu designasse outros colegas, câncer de pele, a gente tinha condições de operar na hora.
Quer Nossa, dizer, é um trabalho impressionante. é, Eu acredito que, inclusive, fruto deste trabalho, eu tenho uma pesquisada, né, nos relatórios de imprensa, fruto deste trabalho, acabou modificando também a percepção no Brasil sobre a importância do câncer de pele, porque não se falava muito no assunto eu acho que de diagnóstico, prevenção do câncer de pele, né? inclusive, eu acho que uma parte importante foi esclarecer as crianças e os jovens. Então, antes das campanhas, porque isso aí foram campanhas enormes, antes das campanhas, a gente dava aula, mostrando slides, fotos. Então, o que era câncer de pele? Nas escolas. Aí Olha, as crianças ficavam prestando atenção. Minha tia tem uma verruga daquela ali. Meu pai tem isso aqui. Então, está marcado para daqui a 2 semanas examinarmos essas pessoas. Aí as próprias crianças traziam os parentes, amigos, etc. sim. Bom, então teve ocasião que nós examinamos 3.000 pessoas aqui no 3 Parque da mil Cidade, pessoas numa mesma ação, numa 3 mil mesma pessoas ação, no mesmo período de tempo. no mesmo período de tempo. Marcamos a hora, que vai Impressionante. começar 9 horas da manhã, Uhum. então aquelas filas imensas ali aqui no parque da cidade, né? Sim, E Brasília. vários colegas, a gente armava as tendas e tinha os colegas que examinavam e depois a gente levava para as carretas, aonde era tudo preparado para as cirurgias. Fazíamos as cirurgias, ficavam as lesões que a gente retirava, né? Os espécimes, e eu levava para o laboratório do câncer de pele e depois eu lia todas, Mas né? dava conta, virava madrugada ou a gente, não sei, Não, a gente poderia não, encontrar umas 3 doutoras Claire ali se não, desdobrando, tinha não muito. dormindo. Meus colegas vinham em peso e os alunos também, porque eu dava aula lá Sim, era uma grande e mobilização. era uma mobilização. Eu E enxergo isso assim, e do lado de cá, como jornalista, como é gratificante a gente ter essa oportunidade de estar à frente de profissionais de autoridade, né? Que a autoridade não é autodeclarado, né? Autoridade é isso, assim, é um volume de pessoas que reconhece, é a classe profissional que também presta as suas homenagens, os seus reconhecimentos, e no final é o trabalho concreto. É o é um trabalho de trabalho concreto. fato que fica como legado. E nessa construção de legado, eu até tenho muita curiosidade de ler sobre a tese, que foi a tese científica, que a senhora produziu, porque ela é muito específica, né? Ela entra nesse âmbito das lesões malignas e benignas, e eu fico pensando assim, como é fantástico essa, esse envolvimento com a ciência que a senhora consegue trazer durante toda essa trajetória, eu aqui fazendo a entrevista, né? Essa trajetória que vem da infância até os dias de hoje com a mesma força e a mesma energia. Sobre a tese, me diz um pouquinho mais, e qual era o nome Então, exatamente da tese, doutora? diferenciação entre lesões pigmentadas, benignas e malignas. E que foi publicado em várias Porque em revistas várias revistas científicas e livros científicas, no livros mundo inteiro, do mundo certo? inteiro. Tá. Porque tinha o nome do professor Ackermann, não era a desconhecidinha lá de Mineiros, Goiás, não. Então, mas é sempre um desafio para o médico, para o dermatologista, essa lesão pigmentada, a pessoa vem lá com uma mancha, aqui. Isso é benigno ou maligno? Eu corto, tiro meio quilo de carne, eu tiro só a lesãozinha. Então, Sim. isso aí é um É um desafio. estudo complexo. Saber Aham. se é benigno ou maligna é muito importante. E a gente tem uma camada, né, assim, eu diria até um degradê, né, de peles no Brasil,
Porque a É, gente vem de todas as etnias. é, Você tem as regiões colonizadas pelos holandeses, você tem as regiões, né, de uma presença exatamente. enorme de japoneses. Então, assim, eu vejo que isso é um desafio e, de qualquer forma, assim, um estudo de muita significância, né, É, para a medicina. Enfim, aí a gente tendo uma brasileira dentro dessa posição é um é, orgulho é, é, gigantesco, né? é muito importante saber essa diferenciação, Uhum. porque às vezes o médico está inseguro e ele corta mais do que precisava. Em Sim, locais, por exemplo, na face, né? Você tirar muito tecido ali pode deformar a pessoa, sim, não é? aham. E se você faz uma biópsia e tem certeza que é benigna, não precisa fazer aquilo tudo, né? Vamos fazer aqui um procedimento pequeno, não é maligno, você não precisa de grande cirurgia. Agora, doutora, eu tô até assim um pouco ansiosa, porque desculpa, a senhora tá me falando e tá me vindo muita coisa na cabeça. Então, se a gente tem uma profissional à nossa disposição, com esse gabarito de currículo, com esse estudo que é muito específico, quando a gente cai na estética, nos procedimentos estéticos, eu como mulher me dá uma outra visão que eu não tinha sobre a diferença entre um profissional que entende sobre a superficialidade e o resultado superficial e o profissional que tem um entendimento de qual é o efeito nas camadas da pele. Isso faz, para mim, pelo menos, completa diferença no meu quesito segurança quando eu vou pensar num procedimento estético. Faz sentido esse pensamento? Como é o trabalho da senhora nesse sentido Então, dos procedimentos estéticos? isso foi uma preocupação minha quando eu dei aula durante muitos anos no hospital universitário para aqueles dermatologistas que ainda estavam fazendo residência, que iam depois tratar a comunidade, a população. Então, isso era uma preocupação, saber o que eles iam fazer ali como tratamento e os cuidados que eles deviam ter. Você precisa saber tudo daquela mancha. Você tem que saber a profundidade dela, se ela é benigna ou maligna, para saber o procedimento que você vai fazer. Você vai fazer um laser em cima de uma lesão pigmentada sem saber o organismo, o Doutor, isso é que de uma que seriedade. é, Assim, minha cabeça está fervendo. Porque os procedimentos viraram algo muito popular e é, muito acessível, né? é, Assim, são muitas é, camadas de profissionais produzindo essa prestação de serviço e eu acho que o mercado, ele é plural mesmo, mas quando a gente olha sob esse ponto de vista do risco e também o outro ponto de vista de que a gente tem uma profissional num mercado da qual a gente tem acesso, né, faz a gente refletir nas nossas escolhas, é. definitivamente. Porque quais são esses procedimentos? Até eu tenho uma grande curiosidade mesmo. Quais são os procedimentos das quais uma profissional como a senhora vai receber um paciente e vai olhar para a vastidão de opções e vai dizer, olha, para esta pessoa, para este perfil, para esse tipo de pele, estes aqui estão aptos. Né? Como é exatamente esse trabalho dessa mistura da ciência, da beleza e desse propósito de cuidar? Sim, é um cuidado que a pessoa tem que ter e tem que ter uma formação boa, né, uma formação em dermatologia. Então o profissional que vai cuidar da pele e vai fazer procedimentos na pele, ele tem que saber o que está fazendo, né. Além do que um botox, você sabe que você está atuando em cima dos músculos. Sim, Tem que aham. saber a função daquele músculo ali e desse, para não dar um procedimento que tenha um resultado ruim, né. Sim. E E quais são os procedimentos que a doutora faz na clínica e que eles carregam essa gama de conhecimento, eh,
na hora mesmo do atendimento, da Sim, avaliação com olha, os pacientes? eu como dermatologista de muitos anos e com essa minha formação aí em dermatopatologia, de ver a pele no microscópio, eu olho a pessoa como um todo, não é? Tá, Eu não aham. consigo chegar e fazer só um botox ou só um preenchimento sem ver o todo da pessoa. Falo, olha, essa manchinha sua aqui, a gente tem que examinar. Não pode ir tirando. Ah, essa verruguinha, eu detesto essa verruguinha. Bom, essa verruguinha talvez não possa ser tirada assim levemente. A gente tem que Por fundo estudar. puramente É, estético. ah, eu não gosto, eu tenho essas verruguinhas aqui que eu não gosto. Mas Uhum. essas verruguinhas podem ter alguma coisa mais séria aí. Porque o que a gente está vendo, eu não sei nem se cabe aqui contar, mas é uma história que ficou marcada na nossa história de dermatologista, o irmão do presidente Collor. É uma história mais antiga, Pedro Collor. Todo mundo sabe que ele morreu num câncer de cérebro. Não foi bem isso. Ah, Aquilo, aquilo foi uma metástase de melanoma. E a história dele, a gente indo depois, atrás, ele tinha muito branco, eles eram brancos e moravam lá em Alagoas, tomavam muito sol. Ele tinha umas manchinhas e detestava as manchinhas. Ele tirou essas manchinhas e foi jogada no lixo, não foi examinada. caramba! Uma delas era melanoma, que a gente ficou sabendo depois, né? Essa manchinha deu uma metástase, foi para o cérebro. Então, o professor Ackerman, meu professor lá, que eu fiz os 3 anos lá em Nova York, mas depois eu continuei indo frequentemente a Nova York e tendo contato com ele. Ele uma vez falou assim: olha, vamos escrever um livro como o melanoma mudou a história do Brasil. E E realmente, esse né? livro foi produzido? Não foi, Ai, não que foi. pesar. Que pena. Nós começamos a produzir, mas teve tanta barreira para conseguir o, toda a história Sim, do irmão do Collor e tal, e todo o material. Nós não conseguimos. que E eu pena. ainda fico com esse Que livro na pena. E cabeça. eu tô assim, na verdade, eu tô olhando pra ti, tô maravilhada, porque o que era pra ser uma entrevista simples, né? Agradável, Ah, se transformou numa entrevista simples, agradável, mas de total utilidade pública. Porque a gente, como leigo, quanto leigo, raríssimas vezes, eu acho que essa é a primeira vez que eu tenho, dentro desse assunto, esse insight de que é uma tomada de consciência de que nós, do lado de cá, temos essa responsabilidade pela nossa proteção ou pela proteção da sociedade de entender onde está essa ligação da ciência e da beleza, onde ela chega nesse limiar que ele é do risco da vida, né? Então, inclusive dá risco da vida, né? isso, exatamente. E Então, para risco mim, de é mudar a história a do história do Brasil. Veja país só. num segmento. Nossa, é É, impressionante é. mesmo. Doutor, assim, para mim é uma grande felicidade ter essa oportunidade de estar aqui na frente da senhora, porque me faz, assim, ter muita esperança, né? Mais esperança ainda pelos profissionais da saúde, né? Quando a gente tem contato com uma história inspiradora e me faz entender também que o diferencial de alguém que tem autoridade, que já chegou nesse topo, né? Na verdade, não é exatamente o sucesso, né? Não é a produção que chegou no sucesso, mas é a motivação de propósito e a responsabilidade com o ser humano que acaba levando para essa jornada do sucesso, né? Então, é É muito muito feliz. gratificante para mim também, que comecei com essa história humana de ajudar as pessoas e tal. E consegui, não é, Uhum. fazer a Fundação do Câncer de Pele. Eu sei que eu ajudei muitas pessoas. Nós fizemos essas campanhas no Nordeste, né, onde as pessoas, tem muita gente descendente de holandês,
muito branquinho, Sim, muito sim. câncer de pele, e as pessoas trabalham no sol o dia inteiro, né? Então, fizemos essas campanhas lá, fizemos em Campo Grande, fizemos aqui em várias cidades do Brasil, e todas com muita, né, ajuda de tudo. Por exemplo, aqui em Brasília, restaurantes, é, eu me lembro girafas. Ele ajudou muito, a gente levava o lanche, Nossa! lanche para as pessoas. Então era uma grande É uma mobilização. grande Sim, mobilização. excelente, Então, doutora. aí Excelente. você reconhecendo, alguém reconhecendo que tem importância isso, que hoje estética não é só fazer botox e arrumar uma ruguinha aqui e outra ali. A gente tem que ter uma outra visão. Nós estamos Mais profunda. lidando Uhum. com seres humanos que Sim. precisam de profissionais que conheçam aquilo. Nós fomos treinados para isso, né? Quer dizer, nós podemos ajudar. Maravilhoso, maravilhoso. Doutora, eu estou assim tão feliz por todo esse momento, por essa enxurrada de conhecimento nesse momento, então é gratificante demais para mim. E eu quero pedir, na verdade, que a senhora diga onde é o consultório, porque eu quero passar por lá também. Eu quero entender como que é essa jornada, talvez de um check-up dermatológico, algo, nem sei se existe isso, mas algo nesse sentido, porque eu compreendi a responsabilidade desse trabalho, seja na estética, seja na medicina tradicional, né, seja na patologia, o quanto é É, importante ter essa gama. Aonde é o endereço da senhora? eu trabalho no centro médico, tenho uma clínica grande, bonita, que eu me sinto muito bem lá, estou lá há mais de 30 anos e tenho todas as condições para fazer os check-ups, para fazer a biópsia, para tratar o paciente. E para os procedimentos estéticos, porque a gente não vive sem eles, E doutora. os procedimentos Aham. estéticos, eu fico tão feliz. Eu adoro fazer um procedimento estético e ver como a pessoa fica mais segura de É a si, nossa com autoestima, autoestima né? É a melhor. nossa autoestima. Então, eu gosto muito dessa Uhum. parte de procedimento estético. Eu estou sempre nos congressos, no Sim. exterior, e aprendendo novidades, né, sobre Então, para eu fazer um procedimento fechamento, eu estético. vou colocar uma frase aqui. Eu achava que missão dada era missão cumprida e eu estou entendendo que missão dada é missão permanente. Então, eu agradeço demais a doutora Cleire Paniago, dermatologista, aqui no nosso Move On Cast. Obrigada.